Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, versículos 33 ao 48, para nós já nos colocarmos dentro do que nós vamos meditar e daquilo que o Senhor vai fazer nos nossos corações nessa noite. Lucas capítulo 23, lá no versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Repartiram então as suas vestes e, tirando a sorte, cada um ficou com uma. O povo permanecia lá olhando. Até os chefes zombavam, os chefes da sinagoga, os chefes do povo, os chefes das tribos da Judéia, zombavam dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também zombavam dele, aproximavam-se, ofereciam vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus? Tu que sofres a mesma pena, para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Ele lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Vamos prosseguir, meu irmão. Morte de Jesus. Já era mais ou menos o meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde. Pois o sol parou de brilhar. O véu do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O centurião, vendo o que acontecera, glorificou a Deus, dizendo: realmente este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir à cena, presta atenção, e as multidões que tinham acorrido para assistir à cena, viram o que havia acontecido e foram embora batendo no peito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu escolhi essa passagem para nós começarmos, porque ela ambienta muito bem a crucificação e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos outros evangelhos nós também encontramos a narrativa da crucificação e morte de Jesus. Nós vemos isso no Evangelho de São João, no Evangelho de São Marcos, no Evangelho de São Mateus e no Evangelho de São Lucas, como nós acabamos de ler. Alguns pontuam, incluem alguns fatos e algumas frases que outros não colocam. Por isso nós vamos, nessa caminhada de hoje, nós vamos utilizar passagens também de outros evangelhos para nós podermos aprofundar. Mas já vamos situar. Como a Juliane falou semana passada, Jesus subiu o Calvário carregando a sua cruz. Sim, um trajeto em torno de 500 metros que levou mais de 45 minutos, que reuniu uma multidão, porque era costume, então,
dos judeus e principalmente dos romanos fazer com que aquele que era condenado andasse carregando a sua cruz pelo meio do povo, subir o Monte Calvário e chegar até então esse lugar, não é? E para que toda a cidade visse, para que Jerusalém ficasse num alvoroço mesmo. E de fato foi isso que aconteceu. Uma multidão se reuniu para ver um espetáculo horrendo, um espetáculo trágico, aonde um Deus estava sendo morto. Mas o objetivo de Pilatos ele conseguiu. E nós vamos ver aqui tudo isso. E também o objetivo dos judeus, que era humilhar, escarnecer, maltratar e matar Jesus, foi muito bem cumprido. Muito bem cumprido. Então nós podemos ver nessa passagem que o ladrão zombou de Jesus, o soldado, os guardas, o povo, os chefes das sinagogas, os fariseus, os doutores da lei, todo mundo que estava ali zombou, escarneceu, humilhou Jesus. Ele foi todo humilhado, menos a sua mãe e o discípulo que estava por ali. Então vamos nos aprofundar. Eu vou ler para vocês a passagem de Mateus, capítulo 27, 33 a 35. Você não precisa abrir, você pode marcar. E chegaram então a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário, o Monte Calvário. Também conhecido pelos romanos como Monte da Justiça. Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram as suas vestes, tirando sorte, e ficaram sentados, montando guarda. Meus irmãos, vamos ambientar, vamos entender. Gólgota, Calvário, quer dizer o lugar da caveira. Já era conhecido esse lugar, porque eram ali que eram crucificados os criminosos, os bárbaros, os assassinos e aqueles que eram condenados pela morte de cruz. E todos eles tinham que carregar a sua cruz, certo? Foi oferecido a Jesus uma mistura de vinho e fel, ou mirra, em alguns evangelhos. Essa mistura não era mal intencionada. Algumas mulheres que ficavam conduídas, tinham piedade daquelas pessoas, tamanho era o sofrimento a que eles eram expostos, faziam essa bebida, porque ela tinha um efeito também narcótico, para anestesiar. Então Jesus prova, mas não bebe. Por quê? Porque Jesus sofreu, de fato, todas as dores, toda a flagelação, toda a morte, todas as chagas no seu corpo, sem consolo algum, nem da parte de Deus, nem da parte de qualquer subterfúgio, algo que pudesse lhe tirar esse sofrimento. Nada. Então, nesse momento, começa a sangrenta execução de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, ele foi tomado por 4 algozes, eles arrancaram de fato pela terceira vez as vestes de Jesus. Só que ele estava com o manto, o cinto, a veste e a túnica, como era costume. Essas e a coroa também. Então eles tiraram a coroa de espinhos de Jesus, reabrem todas as feridas da cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. Os espinhos que estavam encravados são retirados. Aquele capacete, como bem explicou a Teresa, é retirado. Aí eles arrancam, eles não retiram as vestes de Jesus. Eles arrancam, porque durante o trajeto do Calvário, os judeus e os romanos, principalmente, estavam com medo que Jesus morresse no caminho. Tamanho, enormíssimos foram os sofrimentos a que ele já tinha sido submetido. Ele não tinha nem chegado no Calvário ainda. Então, quando ele chega lá, os algozes tomam Jesus como um boneco e arrancam todas as suas vestes. Acontece, meu irmão, que a túnica havia colado no corpo de Jesus, que já não tinha mais pele. Como a Lana leu no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 6, da sola do pé até a cabeça. Todo o corpo de Jesus era uma chaga só. Todas as feridas foram reabertas. O sangue volta a jorrar. Eles lhe arrancam com violência. Não tiveram um pingo de piedade. Pelo contrário, instigados por Satanás, arrancavam, jogavam Jesus, e aí então Jesus fica totalmente coberto,
de uma púrpura, aí sim, verdadeiramente real, a púrpura do seu sangue. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, toda a multidão que está ali, vê Jesus, que não é Jesus ali naquele momento, é uma chaga viva, totalmente coberto. E ali já se institui o reinado, o sangue real, do sacerdote real de Cristo, do sangue redentor, exposto a todos. Nesse momento, meus irmãos, Jesus já oferece mais uma redenção, acontece ali nesse momento. Jesus sofre tudo isso em silêncio e oferece então ao seu Pai uma expiação, de todos os pecados contra as santas virtudes da modéstia e da castidade. Jesus ficou nu diante da multidão. E Jesus vai então terminar a sua vida do mesmo jeito que ele veio, sem nada, nem vestes tinha Jesus, totalmente pobre, humilhado, entregue àquele que confiou a sua vida inteira na providência divina. Vamos lá, meus irmãos. Então, como diz no texto bíblico, eles repartem essas vestes, tiram sorte. Repartir não é rasgar, nenhuma veste de Jesus foi rasgada, principalmente a túnica, que foi tecida de um pano só. Então eles tiraram sorte, e aí foi distribuído. E isso é mais uma confirmação daquilo que diz no Salmo 21. Repartiram as minhas vestes e tiraram sorte sobre elas. Todas as profecias vão então se cumprindo. E também, segundo a lei romana, meus irmãos, as vestes daquele que era supliciado ficavam com os guardas. Além de torturar, matar, judiar, escarnecer e arrebentar com o condenado, os guardas ainda tinham o direito de ficar com as vestes e com os pertences daquele a quem eles estavam matando na cruz. Isso era a lei romana, bem justa, não é verdade? Então, vamos evoluir agora para o outro momento. Jesus é então cravado na cruz. Jesus não foi colocado na cruz. Jesus foi cravado na cruz, meus irmãos. E nós vamos ver como foi que isso aconteceu. Então, diante de um espanto geral, porque o normal era aquele que é condenado lutar, não querer, brigar, tentar até matar os soldados, tentar fugir. Não. Jesus, nu e totalmente chagado, se aproxima e deita, se estende sobre a cruz. Ele não foi forçado, ele não foi empurrado, ele vai e se apresenta. Neste momento já acontece um espanto na multidão. Quem é esse homem? E vamos lá. Jesus estende os braços, então, sobre a parte transversal da cruz. Sobre essa parte, também chamada patíbulo. A cruz está deitada. E aí os algozes, então, seguravam o seu corpo e firmam a mão de Jesus sobre um prego enorme. E aí é dada a primeira martelada. O sangue jorra em abundância, os nervos se contraem. Jesus se contorce com os olhos cheios de lágrimas e não grita, não reclama, dá um suspiro. Nesse momento, a Virgem Maria, Maria mulher de Cleofas, Salomé e Maria Madalena assistiam aflitas a tudo. Era normal nesse momento, a multidão se calava, porque ela queria ouvir os gritos de horror do crucificado. E o silêncio reina. E os corações vão ficando mais apertados ainda. Os discípulos estavam longe, haviam fugido, e depois de passar do tumulto, que as coisas se acalmaram um pouco, que a cena estava acontecendo lá no Monte Calvário, eles saem então de refúgios, onde eles estavam escondidos nos túmulos no Vale da Geena, que é um vale próximo ao cenáculo em Jerusalém. Mas a crueldade aumenta, meus irmãos. Fica tranquilo, vai preparando o teu coração aí, porque o sofrimento estava só começando. Então, depois que os algozes cravaram a mão direita do Salvador,
eles perceberam que o buraco que eles haviam feito, eles já faziam os buracos antes, era mais distante do que o comprimento da mão esquerda. O furo, o braço, a mão esquerda não chegava no furo. Para dar um jeito, eles fizeram o seguinte: amarraram uma corda no braço esquerdo de Jesus, e simples, o puxaram com todas as forças, 3, 4, ou seja, está preso de um lado, é só puxar do outro que estica que vai chegar. O corpo aumenta, não é verdade, meus irmãos? O corpo aumenta, o corpo estica, né? E então eles puxaram até que a mão chegasse no buraco, e aí então acontece uma deslocação dos braços, uma deslocação violenta dos braços de Jesus. E aí causa-lhe dores horríveis, porque um braço já estava preso, e o cravo, ele entra em contato com os músculos e com as terminações nervosas. Qualquer movimento que você fizer, pense quando você dá um choque, sabe quando você bate o cotovelo, que dá aquela dor no seu nervo? Aquilo é uma dor porque alcança o nervo. Isso acontecia repentinamente, lancinantemente, muito maior a dor do que aquilo que nós sentimos, e eles puxaram até que o braço chegou, e então martelaram o cravo na mão esquerda de Jesus. Jesus se contorce, ergue o peito, numa reação natural, puxa os joelhos em direção ao seu peito, tentando se encolher, mas ao mesmo tempo, quando ele se movimenta, a dor aumenta, então fica quase que um reflexo, o corpo travado, tentando se contorcer e se esticar, para tirar a dor, aumenta a dor, e aí começa então um martírio nos músculos e nos nervos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas faltava pregar as pernas, pegar os pés. Então, para tentar imobilizar Jesus, eles amarram os braços de Jesus na cruz, para que ele parasse de se mexer, e ajoelham-se sobre ele, não é ao lado, eles ajoelham-se sobre Jesus, colocando seus joelhos sobre o peito, para que os algozes pudessem amarrar os braços. Ouve-se somente lamentos de Jesus, por entre os barulhos das marteladas. Ele não grita, ele não reclama, ele não blasfema, ele não excomunga, não xinga. Tudo sofre, tudo suporta, tudo entrega ao Pai. As pernas. Então, pregados os braços, os algozes tiveram então que empregar todas as suas forças para estender o corpo de Jesus, porque ele havia se contraído. E então fizeram o quê? Pegaram novamente cordas sobre as pernas de Jesus, e esticaram, e viram novamente que eles erraram novamente nas contas, e os pés não chegavam até o local aonde estava feito o furo para colocar o cravo nos pés de Jesus. Tiveram que fazer o que novamente? Amarrar cordas à perna direita. E a estenderam tão violentamente, puxando com tanta força Jesus, puxando a sua perna, até que o pé chegou ao buraco. Essa deslocação, esse puxão foi tão violento, que ouviu-se o estalar do peito de Jesus. Os ossos, os ligamentos estralam. Cravam então o pé direito e em seguida o esquerdo. Essa operação foi a mais dolorosa que tudo mais, porque o corpo de Jesus ficou distendido, não ficou somente pregado, ele ficou esticado, amarrado, com os cravos em contato com os nervos. Então Jesus ficou como que você pegar um homem e esticar, puxa para um lado e puxa para o outro. Imagine, só que não era algo agradável segurando a mão e o pé, eram cravos. Há a tradição, há linhas que dizem que os pés de Jesus foram pregados um sobre o outro, e há também estudiosos que dizem que isso não seria possível, que eles são pregados um ao lado do outro. Porque, estando ele esticado, poderia nesse momento quebrar ossos do pé
ou da perna de Jesus. E um dos profetas diz que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Então, a crucificação não descumpriu nada das profecias que diziam sobre a morte de cruz de Jesus. Mas, vamos falar a verdade, o sofrimento é igual, não é verdade? Então a dúvida é se foram 3 ou 4 cravos. Então, diante desse momento da crucificação, conseguiram pregar Jesus na cruz. Isso tudo levou meia hora, meus irmãos. Entre a chegada, arrancar as vestes, pregar Jesus na cruz, não é? E preparar para erguer a cruz. Então o que eles fizeram? Passaram cordas nos braços e no tronco de Jesus. O método de crucificação era só Jesus levou a cruz completa, com a vertical e a horizontal. Os ladrões não, eles levaram só a horizontal, só o patíbulo. E havia como que um gol, uma trave grande de madeira, aonde eles lançaram cordas por cima, amarraram a cruz aqui embaixo e havia um furo. E desse lado puxou-se e ergueu-se a cruz, e ela cai então num buraco que havia sido feito para ser colocada a cruz. E o motivo da condenação, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, é colocado nessa trave em cima. Eles tiveram que amarrar Jesus sobre a cruz, porque o tranco poderia nesse momento rasgar as mãos e os punhos de Jesus. Então, para evitar isso, eles fizeram esse amarrar Jesus na cruz, para que não se soltasse e já não morresse ali, não arrancasse os braços, as mãos, não sei, e caísse da cruz, para que ele não escorregasse também da cruz. Tamanha era a tortura e a crueldade. E aí colocaram então o motivo da condenação. Jesus de Nazaré, rei dos judeus, estava escrito em hebraico, em grego e em latim. Isso não é um mero detalhe. Isso não é um mero detalhe. Hebraico, todo o povo entendia. O grego, os judeus, principalmente da dispersão, e os doutores da lei entendiam. E o latim era a língua oficial de Roma. Então Pilatos quis também humilhar e criar uma confusão, dar um troco aos judeus, colocando em 3 línguas. Meus irmãos, Deus é perfeito. Nessa época da civilização, essas eram as 3 línguas que quase toda a humanidade falava. Então, nesse momento, Pilatos, tentando humilhar os judeus, proclama que Jesus Cristo, o rei dos judeus, é o rei de todos os povos. E assim Deus faz a sua história. Eu queria só ler para vocês e comentar algo que eu vi num livro que eu estudei para essa pregação, sobre a morte de cruz. Muitas pessoas, morreu, né, crucificado, hoje tem morte pior, tem outras mortes piores. Você não sabe a dimensão do que significou e do que significa até hoje o método da morte de cruz, da condenação pelos romanos, a morte de cruz. Porque o que significava e como, a gente vai estar vendo aqui, como eles tinham já todo o processo para fazer isso, entre aspas, muito bem feito e tudo mais. A cruz é o gênero de morte mais demorado e mais cruel em toda a história da humanidade. Morre-se de fome e de esgotamento. Jesus ficou na cruz só por 3 horas. Só 3 horas Jesus ficou. Por quê? Por causa dos enormíssimos tormentos. Ele foi tudo que nós já vimos nesse caminho espiritual. Massacrado, torturado, humilhado e tudo mais, flagelado. Ele ficou só 3 horas, mas houve criminosos, meus irmãos, que chegaram a permanecer por 3 dias expirando na cruz. Então o que acontecia com isso? Era reservado aos escravos, nunca para um homem livre, nunca, com menos ainda para um cidadão romano. Nunca um romano foi crucificado. Fora, nunca foi condenado a esse suplício ignominioso.
não é? Então as torturas a suportar, além das físicas, eram agravadas, por quê? Pela infâmia, porque o povo ia para o Monte Calvário, porque era o espetáculo, era a diversão do povo ver os criminosos morrerem aos poucos. E eles debochavam, humilhavam, eles já estavam muito bem acostumados a tudo isso que eles fizeram e disseram a Jesus. E para eles era um divertimento ver as pessoas crucificadas morrerem. Você consegue entender por que Deus escolheu e deixou que Jesus se entregasse e pagasse os nossos pecados e alcançasse a redenção pela morte de cruz? Então, era sim algo cruel, angústias físicas, morais, psicológicas e de total covardia e humilhação do ser humano. Então Jesus, dentro disso tudo que nós falamos, foi crucificado. O que acontece então? Nós percebemos, como nós lemos aqui no Evangelho de São Lucas, ele passa mais humilhações ainda, blasfêmias, desprezos, chacotas, sarcasmos. Ele é escarnecido sem piedade, ele é odiado, ele é detestado por todos, todo mundo. Toda a multidão, como eu disse, o povo, os guardas, os fariseus, os chefes das sinagogas, os doutores da lei, todos, o ladrão que estava ao seu lado, todos escarneceram e humilharam durante 3 horas Jesus. Tu que és o rei, salva, desça da cruz e salva-te a ti mesmo. Salvou a outros, salva-te a ti mesmo. Se és Deus, desça da cruz e acreditaremos. E daí para pior, sendo humilhado, sendo debochado. E aí, o que é então Jesus na cruz? Eu vou ler para vocês lá em Isaías 53. Não fazia vista nem tinha beleza a atrair o olhar. Não tinha aparência que agradasse. Era o mais desprezado e abandonado de todos. Esse é Jesus crucificado. Homem do sofrimento, experimentado na dor. Indivíduo de quem a gente desvia o olhar. Repelente. Dele nem tomamos conhecimento. Oprimido, ele se rebaixou, nem abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou ovelha diante do tosquiador, ele ficou calado, sem abrir a boca. Foi arrancado da terra dos vivos. Então aqui em Isaías, ele já faz essa profecia de como estava Jesus na cruz. O ponto a que chegou para que se cumprisse todas as profecias. E agora, já indo para a parte final desse mergulho, nós vamos ver quais foram então as 7 palavras de Jesus na cruz. Veja, que coisa maravilhosa que Jesus realizou crucificado nessas condições que nós lemos. Mas ele não deixou de cumprir a vontade de Deus e de realizar a obra que ele precisava realizar. A primeira palavra, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lá em Lucas 23, 34. Meus irmãos, Jesus veio ao mundo para salvar os homens, para salvar a cada um de nós, não para condenar. Diz lá em São João, ele mesmo: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condená-lo, mas para salvá-lo. O mesmo Jesus que dá o perdão àquela pecadora perdoada, a mulher adúltera, dá o perdão aos seus algozes, aos fariseus, porque a esperança de Jesus é que todos se convertam e se salvem, sem exceção. Seja um criminoso, seja eu, seja você, seja alguém prostituído, seja alguém drogado, seja alguém bem de vida, seja alguém pobre. A salvação é para todos.
A segunda palavra, Jesus então lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. São Dimas, o bom ladrão, como ele é conhecido na igreja, praticou aqui, meus irmãos, todas as virtudes. Veja que lição São Dimas nos dá. Ele crê, ele se arrepende, ele confessa os seus pecados, ele prega sobre Jesus, ele ama a Deus nesse instante que ele tem, ele confia em Jesus e ainda reza. Tudo isso nesse breve tempo, que depois eu convido você a ler no Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 23, versículos 40, 41 até o 43. Ele aceita a sua morte também, meu irmão, com a resignação, sabendo que ele estava sendo castigado por algo que ele havia feito. E como Jesus é bondoso, o que é que São Dimas faz? Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E aí ele pede, só que como Jesus é bondoso, ele recebe muito mais do que ele pediu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Santo Agostinho até diz que de tão ladrão que ele era, ele roubou até o céu. Mas veja a lição que São Dimas nos deixa. Terceira palavra, essa é maravilhosa. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. João 19, versículos 26 e 27. Jesus constitui nesse momento a sua Santíssima Mãe, como mãe dos discípulos, como mãe de todos aqueles que crerem, de todos os homens e mulheres, mãe fiel, mãe intercessora, de todos os que crerem em Jesus. E então, todos nós e todos os homens e mulheres devem recebê-la e tê-la como mãe de Jesus e nossa mãe. Essa é a palavra de Jesus, é a terceira palavra. A quarta palavra, Jesus faz um clamor. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Jesus, nesse momento, meus irmãos, dá um brado, uma voz tão forte, porque ele precisa fazer compreender a todos nós que o grande sofrimento que ele está morrendo, que ele está enfrentando ali, era dele. Ele estava sim sofrendo, não estava havendo nada que amenizasse o seu sofrimento por ele ser homem e Deus, não, nada. Alguém poderia crer que, sendo Jesus homem e Deus, tivesse com o poder da sua divindade interferindo ou amenizando ou um consolo para que os tormentos não fossem tão duros. Não. Primeiro, ele não chama a Deus de Pai neste momento, meu irmão. E o tempo todo Jesus dizia: o meu Pai, o Pai está comigo e eu estou com ele. Aqui não. Aqui Jesus exclama, como diz lá no Salmo 21, escrito por Davi: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus está sofrendo e enfrentando a morte da forma mais amarga do que jamais foi suportada por homem algum. E aqui não é Jesus, o homem Deus, é o homem humano, o verbo que se faz carne, que passa por esses sofrimentos e que vai sim enfrentar a morte, sem consolo divino, como eu e como você, meu irmão. Quinta palavra, pode ir dedilhando, tocando isso aí. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura até o fim, Jesus disse: tenho sede. João 19, 28. Grande era a sede corporal de Jesus. Estava já pelo sangue derramado desde o Horto das Oliveiras, na noite anterior, desde as 8, 9 horas da noite. Quando termina a última ceia, ele vai para o Horto das Oliveiras, desde as 10 horas da noite, sem tomar água, jorrando sangue, já no pretório e tudo mais. E aí ele estava com sede física. Porém, meu irmão,
sua sede espiritual era muito maior. Eu estou falando aqui que o desejo ardente que Jesus tinha nesse momento era de salvar e salvar a todos os homens, salvar a você, salvar a mim, salvar a todos nós. Tenho sede de almas, tenho sede de salvar a humanidade e tirá-la do pecado. Esta é a minha sede, esta é a sede de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sede de glórias, não sede de riquezas, sede de almas, sede de pessoas, de adoradores, de pessoas que vivam, que o amem, que entendam que Ele se sacrificou e que deu a vida por mim e por você, e que nós somos chamados a amá-lo e a segui-lo, porque jamais nenhum homem deu e nenhum outro homem dará a vida por mim e por você como Jesus Cristo deu. Por isso Ele solta este desejo: tenho sede. Jesus tem sede de que você o ame e de que você o busque. Sexta palavra: está consumado. São João escreve: ele tomou o vinagre e disse: está consumado. João 19, versículo 30. Neste momento, Jesus está prestes a morrer. Segundos antes da sua morte, passa diante dos seus olhos todos os sacrifícios desde a antiga lei, todas as figuras do sacrifício da cruz, todas as súplicas dos antigos padres, profecias realizadas sobre a sua vida, na sua morte, tudo que ele haveria de sofrer, tudo que havia dito e predito que ele deveria suportar, e ele conclui e percebe e exclama: tudo está consumado. Jesus está cumprindo a missão do Pai, que o Pai lhe deu: salvar a humanidade, nos dar de volta o acesso aos céus. E então, logo em seguida, a sétima palavra, Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Jesus proferiu essas palavras com grande voz. Preste atenção nisso, meu irmão. Para dar a entender, primeiro, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, chamando a Deus, seu Pai, retornando aos braços do Pai, e também para demonstrar que Jesus não morria forçado, não morria porque ele foi forçado, levado na marra, sem que ele quisesse, sem que ele deixasse. Não, ele se entrega. Jesus tem o poder de se deixar ser morto, ao contrário do que os judeus pensaram, ao contrário do que os romanos pensaram. Ele deixou e permitiu que tudo isso acontecesse por um motivo, para concluirmos: para a minha, para a sua, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Jesus não quis ser apenas alguém que sofreu à toa. Ele mesmo havia dito em sua vida que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. Não existe prova de amor maior do que Jesus, que é então crucificado e morto na cruz por mim e por você. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele nos deu acesso ao céu. Vai dizer nos evangelhos que quando Jesus morre, o véu do templo, que não permitia que qualquer pessoa entrasse no Santo dos Santos, que era o local onde estava a presença de Deus, onde o sacerdote se colocava e fazia, e imolava o cordeiro, e levava o sangue lá para dentro. Havia um véu, ninguém podia entrar. O véu se rasga. Jesus nos dá de novo o acesso ao céu.
todos aqueles que aguardavam na mansão dos mortos, inclusive Adão e Eva, e todos aqueles que haviam morrido antes de Jesus, são então resgatados, são então conduzidos por Jesus com o seu instrumento de vitória, sua cruz. Esse é o trono de Jesus, a cruz. Jesus deu a vida em resgate da humanidade inteira, de todos os homens que haviam passado antes dele e de todos os homens que haveriam de vir, todo gênero humano, homens e mulheres que nasceram depois da concretização da salvação, da morte e ressurreição de Jesus. Então temos acesso ao céu.